Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me subir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela tua graça. Tua palavra promete perdão para todos que confessam os seus pecados, para todos que reconhecem que são pecadores e colocam a sua confiança nas misericórdias do Senhor. Pai amado, que mais uma vez possamos aprender por intermédio dessa palavra. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Las Vegas, sexta-feira, depois do almoço, um hóspede de um hotel liga para uma igreja. E o pastor atende, e aquele homem pergunta para o pastor: que horas que é o culto domingo à noite? E o pastor educadamente disse: olha, com domingo à noite é 19h30. Mas que interessante, você ligando para saber o horário do culto. Geralmente quando as pessoas vêm para Las Vegas, eles vêm para passear nos bares, nos cassinos e aprontar, né? E do outro lado o homem respondeu: não, é o seguinte, é que eu vim aqui exatamente para isso, para fazer muita festa, muita farra. E se eu conseguir fazer pelo menos metade de tudo aquilo que eu estou com vontade de fazer, domingo à noite eu vou precisar muito de uma igreja. Isso é que eu chamo de confissão antecipada, né? Senhor Deus, perdoe pelos pecados que eu vou cometer amanhã. Então, eu quero saber já que dia que tem lá o culto, para que eu possa voltar à comunhão com Deus. Cadê o temor? Onde está a tristeza pelo pecado? Hoje cedo nós já falamos um pouco sobre isso quando estudamos o Salmo 32. Sentimos o desejo de continuar falando sobre um tema que é muito pouco para uma aula de escola dominical,
para um domingo à noite, esse tema poderia ser um tema de um trimestre. A confissão de pecados, o arrependimento, a necessidade do reconhecimento de que somos pecadores, o pedido a Deus para que esquadrinhe a nossa vida, sonde os nossos pensamentos, mostre um caminho mau, guiando-nos pelo caminho eterno. Então nós voltamos a este salmo, são dois salmos tão conhecidos como salmos de confissão, 32 e 51. E vendo aqui sobre essa necessidade do arrependimento, pois nós vivemos num tempo, como nós acabamos de dizer, que as pessoas não estão tão preocupadas com isso. Não estão preocupadas com seu pecado. Você ouve frases como: só me arrependo do que não fiz. Você ouve frases para justificar certos relacionamentos como: pecado é não amar. E a gente percebe que muitos estão desligados. Davi por muito tempo esteve com o seu coração endurecido, desligado dos seus atos de pecado. Até que, num certo dia, o Senhor enviou o profeta Natã e o despertou com uma dura repreensão. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Esse texto de 2 Samuel, capítulo 12, ele conta essa história. Se vocês perceberam aqui no Salmo 51, quando traz o tema confissão e arrependimento, ele traz uma descrição dizendo ao mestre de cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ter havido possuído Betseba. É uma história conhecida, mas nós vamos relembrá-la. Diz o texto que chegando Natã a Davi, disse-lhe, contou uma historinha, inventou uma história, ou contou uma história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que lhe viera a ele. Mas fez o quê? Tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Conta-se então que nesse momento da história, Davi, com grande furor, se acendeu sobremaneira contra aquele homem, disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, o que ele disse? Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e a de Judá. E se isto fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Urias, o heteu, feristes à espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã:
Pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E então Natã foi para a sua casa. Essa história é conhecida. Davi provavelmente ficou por um grande período, mais de um ano, e ele simplesmente não se moveu. Ele, como que endurecido pelo seu pecado, a consciência paralisada, desprezou qualquer consequência. Seu pecado foi algo que provavelmente não o incomodou por esse tempo. Provavelmente ele continuou a orar, a participar dos cultos, a ouvir o que a lei ensinava, mas ele estava insensível ao que havia feito. Meio que deixou para trás. Uma comparação que a gente poderia fazer é como alguém que vai lá e assalta um banco, e depois daquilo vai para a igreja, continua vivendo normalmente. Aquilo ficou para trás. Mas aquele pecado era uma conta que deveria ser acertada para com Deus. E portanto, Deus enviou esse profeta Natã. E por intermédio de uma historinha, em que ele ficou irado com aquela maldade, né? Que o rico da história tomou a pequena cordeirinha do pobre. Ele ficou sensibilizado, percebendo que aquela maldade dele fora terrível. A gente não consegue muitas vezes entender, né? O que desperta uma pessoa. Porque provavelmente, ou com certeza, Davi sabia que estava errado. Desde o adultério, desde tomar aquela mulher, desde matar Urias, tudo o que ele fez. Mas de um momento Deus tocou na vida dele e colocou nele o desejo de pedir perdão. Esse salmo então é como se fosse a confissão de Davi. E ele começa dizendo: compadece-te de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, diz Davi. Reconhecendo que o seu pecado era muito grave, ele carece de multidão das misericórdias. É uma oração com fervor. Multidão das misericórdias. Ele chama o seu pecado de algo sujo. Como ele diz: lava-me desse pecado, dessa imundícia. Conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Confessa que realmente era pecador. Interessante que a gente já observa aqui que a confissão, como no Salmo 32, como em outros momentos que falam de confissão, ela nunca é uma justificativa. Careço do Senhor. Não havia desculpa qualquer. Simplesmente, eu sou pecador. O meu pecado está diante de mim, ou seja, eu sei, eu sou lembrado. Por um tempo, ele não lembrava, mas agora ele estava sendo lembrado. Essa ideia de meu pecado está sempre diante de mim, é que a consciência dele estava acusando a necessidade de ter o perdão de Deus. Ele não tinha descanso, não conseguiria prosseguir sem o perdão de Deus. Ele não estava satisfeito com o pecado, precisava da absolvição, do perdão. No versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Mais uma vez,
ele confessa que o que ele fez nunca foi escondido, omitido de Deus. O seu pecado foi escondido de muita gente. Muitas pessoas não sabem, não ficaram sabendo das tramóias dele. O próprio Urias, morreu inocente. Mas Deus estava vendo. O crime que ele cometeu foi diante de Deus. E aí sempre vem a pergunta, por que algumas vezes nós não temos coragem de cometer certos pecados quando alguém está olhando? E a pergunta é, será que existe um momento que ninguém está olhando para a gente cometer pecados? Não existe esse momento. Sempre alguém está olhando. Esse alguém é Deus. Mas tome cuidado, porque às vezes até as paredes têm ouvido, E sempre tem alguém olhando. Sempre alguém pode descobrir o nosso pecado. Pequei diante de Deus, não sou inocente. O Senhor poderia julgá-lo, o Senhor seria puro em julgá-lo, em condená-lo, mas ele carece e pede a misericórdia de Deus, que Deus esteja perdoando a sua vida. E aqui, irmãos, é como se ele fizesse uma retrospectiva, a partir do versículo 5. Ele para de falar e pensar no pecado específico, do adultério, da morte de Urias, e ele começa a descrever a sua própria vida. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que é pecador. E não é pecador por causa de um pecado, de um ato isolado, mas por nascer pecador. O pecado hereditário, o pecado que vem desde o nascimento. Nós sabemos que a queda de Adão foi uma queda que o despojou de justiça, a justiça original. E alguém pode pensar e dizer que nós não somos pessoas que nascem com uma alma hereditária, que o nosso corpo vem dos nossos pais, mas a alma não. Mas é totalmente errado pensar assim. Da mesma forma que a alma foi afetada, que o pecado entrou na vida do homem, toda a descendência desse homem, ela é pecadora. E nós não podemos questionar isso, pois esse representante, que foi dotado do dom do Espírito, da mesma forma, quando ele caiu, nós caímos com ele, a sua integridade original, Podemos dizer que a gente vem com defeito de fábrica. Nós somos pecadores. A única saída para nós pecadores é a graça em Jesus, é a salvação, o perdão de pecados. Então por isso que ele continua, em momento algum ele tenta se justificar, mas ele diz: compadece de mim, ó Deus, porque eu pequei. Desde nascido, desde criancinha eu peco. Hoje cedo na aula eu disse que às vezes alguém vai escrever uma biografia, só coloca as coisas boas. E se nós fôssemos olhar para a nossa vida, para a nossa história, uma coisa que nunca falta é pecado. Qualquer dia, se você escrever alguma coisa, você vai perceber falhas, pecado. Então Davi, ele se coloca aqui como esse pecador. Versículo 6: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele está afirmando que ele não pecou inocente, ele conhecia a verdade no íntimo. O Senhor Deus deu para ele sempre o conhecer a sabedoria, demonstrando maior gravidade do seu pecado. Se você for pensar, Davi, como nós dissemos, em momento algum deixou de conhecer a palavra,
Provavelmente em momento algum ele deixou de orar, de oferecer os sacrifícios, de ir ao templo. Era um homem que conhecia a verdade. Aí alguém pode dizer: esse homem nunca vai cometer um pecado desses. É engano, né? Nós vemos que Deus permite na história que tanto pecadores miseráveis, homens que estão lá na vala do pecado, do roubo, da droga, do mais profundo pecado, esse homem ser levantado e Deus mudar essa pessoa. Da mesma forma, não tem estágio de santidade onde um homem não possa simplesmente tropeçar e cair, cometer um pecado. E muitas vezes, sem o arrependimento, voltar para o seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Mas como Davi, em um momento ou outro, Deus, se esse homem for realmente cristão, Deus vai tocar na vida e vai dar a ele esse desejo de arrependimento. Então ele diz: mesmo com tanto privilégio, eu cometi o pecado. Ele está se confessando. E aí ele diz no versículo 7: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Há uma alusão às cerimônias: purifica-me como hisopo. Não que ele estava confiando num recurso externo, né? Agora eu vou lá no templo e vou passar por um ato de purificação, vai borrifar lá uma água, uma erva na minha cabeça, eu vou ficar santo. Não, mas ele está fazendo uma alusão a essa cerimônia, comparando uma linguagem figurativa. A planta, esse hisopo, essa planta aromática, era muito usada pelos hebreus nas purificações e aspersões, principalmente em cerimônias com pessoas contaminadas por lepra. Davi, então, provavelmente está comparando o seu pecado à própria lepra, o crime de adultério, o crime de homicídio. Ele se considerava um homem leproso, afetado. E ele diz: lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Ele confiava no poder de Deus para perdoá-lo. Por isso ele diz: purifica-me, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. Como resultado disso, Davi louvaria o Senhor. Versículo 9: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Ele carecia dessa obra do Espírito Santo de Deus para sair daquele estágio de dor, como é citado no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, a minha angústia, os meus gemidos. Ele diz: perdoa-me para que eu saia desse estágio de osso esmagado para um momento de júbilo e alegria. E é interessante a gente pensar, né? A lição da escola dominical hoje ressaltou principalmente que a maior alegria do homem é poder ter perdão pelos seus pecados. E quando você olha para um homem como Davi, e foi ele quem disse isso, você percebe que realmente é uma grande verdade, vinda por um homem que tinha experiência de riqueza, tinha experiência de poder, tinha até experiência de relacionamento com Deus. Tudo o que ele tinha ficou ainda um vazio, porque aquilo, não acompanhado de uma vida santa, de uma vida de alguém perdoado por Deus, não valia nada. Vale nada. Antes, é como se ele pudesse dizer: eu prefiro perder todas as coisas, mas ter a paz de Deus. E essa paz de Deus, ela vem a partir do momento em que nós somos purificados, somos lavados, a consciência tranquila. Não adianta a gente ter dinheiro, né? Mas se a gente não poder deitar no travesseiro e descansar, com a consciência perdoada por Deus, de nada vale. A terrível angústia que veio sobre ele quando ele foi lembrado do seu crime por Natã,
o trouxe a esse estágio de dor, de tristeza. Ele queria ser reanimado. Somente a paz de Deus é o melhor que nós podemos ter. Às vezes nós somos como um mundo que busca a paz em tantas outras coisas, sendo que nós já temos essa paz, à medida em que nós conseguimos viver em paz, talvez com simplicidade, mas confessar os nossos pecados. Como Romanos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ter paz com Deus não é ter paz com qualquer um. Você ter paz com Deus, você tem paz com o único que pode te dar a salvação. Você está livre da morte. Quando a Bíblia fala sobre os perigos de morte, nós estamos livres da morte quando nós temos paz com Deus. Diante desse perdão de Deus, acredito que a partir do versículo 7, ele então já obteve esse perdão de Deus. E depois que ele pede perdão de Deus, perdão para Deus, agora ele pede restauração e santificação na sua vida. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Cria em mim um coração puro, renove o meu coração, forme um novo coração. Que Deus dê um espírito reto. Cria em mim. Ele sabe que Ele mesmo, como Ele já disse, criaria o quê? Brota de nós o pecado. Nosso coração é enganoso. E Ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim, renova a minha vida. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me a alegria, essa alegria que vem da santidade de Deus, essa alegria que vem com a comunhão restaurada. E ele assume um compromisso diante de Deus. Então, versículo 13: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Qual que é o compromisso que ele assume? De demonstrar o perdão de Deus aos outros, de testemunhar aos outros, buscar com sua história mostrar a necessidade da conversão às outras pessoas. É interessante que às vezes, irmãos, nós quando olhamos para o outro e vemos erros nos outros, a nossa primeira atitude é criticar o outro. Davi, aqui reconhecendo que ele era pecador, ele pede perdão a Deus, ele pede de novo o coração a Deus, e o compromisso dele agora não é criticar o outro, mas é ajudar, ensinar o outro. Nós não deveríamos criticar os outros, nós deveríamos crer na mudança do outro. Da mesma forma que nós encontramos a mudança na nossa vida, nós podemos olhar para o outro e acreditar que há mudança no outro. Parece que às vezes, como a gente não vê mudança na nossa vida, você olha para o outro e fala: isso não vale nada. Parece. Porque quando nós cremos no poder de Deus e sentimos essa transformação de Deus na nossa vida, quando você olha para o outro cometendo pecado, você fala: do mesmo jeito que eu era pecador como ele, eu vivia assim, hoje eu fui transformado, eu creio que ele pode ser transformado. E não só crer na mudança do outro, mas pregar o evangelho ao outro, ensinar para o outro, como Davi aqui assume o compromisso: ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Ele continua dizendo no versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui pode ser duas coisas. Os crimes de sangue
pode ser que ele está pedindo perdão pelo crime de sangue, do sangue de Urias, ou do exército que foi morto, mas também da ideia de que ele merecia, o seu crime é um crime de sangue, ou seja, é um crime que merecia a punição, a pena de morte. O pecado merece a morte. E ele diz: livra-me do crime de sangue. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então ele pede para que Deus esteja perdoando, e assim ele tem motivo para louvar a Deus. Não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas dos holocaustos. O que ele quer dizer? Não aceita sacrifício? Que o perdão vem unicamente, inteiramente, por essa confiança na misericórdia de Deus. Eu não poderia fazer nada, né? Que é muito comum isso. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós misturarmos a graça a algumas boas obras, alguns compromissos para com Deus. Me perdoa, Senhor, eu vou fazer isso, né? Vou na igreja todo domingo, vou servir ao Senhor. O que Deus quer para nos dar o perdão é um coração contrito, um coração consciente de que é pecador, e não ofertas. As ofertas são necessárias, mas em outra situação, não como troca por perdão. Eu te dou isso, Senhor, e o Senhor faz aquilo. Ele diz, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração contrito. Não desprezarás, ó Deus, não desprezarás. Então, mais do que qualquer sacrifício, do que qualquer voto da nossa parte, Deus quer o nosso coração. Agora ele ora pela igreja de forma geral, versículo 18: faze bem a Sião. Sião é considerada a igreja. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. A oração de Davi em favor da igreja, essa igreja coletivamente. E acredito que quando ele fala edifica os muros, é mais do que a estrutura material, edifica espiritualmente a tua igreja. Porque ele diz no versículo 19 que se essa igreja for edificada, aí diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, assim os sacrifícios que eles apresentarem serão aceitos pelo Senhor. Primeiro edifica essa igreja. Faça com que essa igreja creia no Senhor. Diante desse salmo, algumas aplicações rápidas. Primeiro, a importância da necessidade do perdão, arrependimento, né? Do arrependimento e da confissão. É um tema que deve estar sempre na nossa pauta. Confessar os nossos pecados. Nós citamos o exemplo hoje cedo, né? Lixo você coloca na rua todo dia. Se o lixeiro não passa todo dia, você junta lá em algum cantinho da casa, mas tem que pôr para fora sempre. Em determinadas situações, em momentos, por mais santo que eu seja, que você seja, alguma coisa precisa ser colocada para fora. Precisamos confessar os nossos pecados, não simplesmente não importarmos com isso. Nunca desculpa, nunca culpar o outro, mas confessar os nossos pecados. Nunca se escondermos numa aparente espiritualidade. Está todo mundo achando que eu sou até educadinho, né? Então eu não vou me preocupar. As pessoas não estão vendo o meu pecado, eu não vou me preocupar. Mas confessar
os nossos pecados. Tempo de rir, não, tempo de chorar. Nós precisamos pensar nisso. Muita falta de temor de Deus. É estranho isso. A ponto de nós dissermos, quando nós dizemos no início do culto, cadê o temor? Aqueles homens que no passado choravam pelos seus pecados, e se você olhasse para a vida deles, você iria imaginar e encontrar um homem tão santo, tão puro. E aqueles homens tinham uma consciência do seu pecado, a ponto de lamentar os seus pecados. Mesmo vivendo nesse tempo, nós devemos buscar a Deus, ser diferente dessa geração que brinca com o pecado, quando o pecado virou sinônimo de coisa boa, como sobremesas, né? Pecado, chocolate sensação, doce pecado, marcas de cerveja, né? Devassa, proibida. O pecado vira festa. No lugar da festa, nós temos que ter um coração contrito, buscar diante de Deus, reconhecer os nossos pecados. Precisamos aprender que a fonte da verdadeira alegria está em uma vida de comunhão com Deus. Isso nós aprendemos, né? Nesse dia, tanto no Salmo 32 como nessa leitura agora. A gente não encontra paz em nenhum outro lugar, senão na comunhão com Deus. E para termos comunhão com Deus, nós temos que viver distante do pecado. Para estar distante do pecado, nós precisamos confessar os nossos pecados, ter um tempo de reflexão. Não acomodar, tá bom, estou melhor que a maioria. Não. Você tem que ver você e Deus. O que Deus cobra da sua vida? O que Deus quer que mude na sua vida, na sua história? O que você tem pecado por omissão? Ou por atos, por palavras, por pensamentos? Ainda temos dificuldades? Lemos a palavra, leia a palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos motivos para confessar os nossos pecados. Somente Deus pode nos despertar para o nosso pecado. Eu achei interessante o início do texto de Samuel, quando diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Que bom, né? Que Deus fez isso. O que o Senhor enviou para você? O que o Senhor envia para mim? Para que eu não fique simplesmente esquecido dos meus pecados. Peça a Deus a oração que diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um mau caminho. Como eu disse há pouco, leia a Bíblia, examine-se pela palavra de Deus, o livro da vida. Salmo 19, 7 a 9 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se temos pecado, leia a palavra, restaura. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mesmo Salmo 19, ele fala: absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Eu nem sei muitas vezes quais são as minhas faltas. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Mas a lei do Senhor dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, iluminam o coração, iluminam os olhos, nos faz enxergar. O Salmo 67 que nós lemos no início do texto, a bênção é comparada ao quê? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto, ilumine o seu caminho. O que é bênção? É luz para o caminho. Quando nós temos luz no caminho, nós somos abençoados. Como se barateia a bênção, não?
A bênção é mais que uma igreja superlotada de pessoas pulando do telhado e cantando, lindo, bonito. Uma bênção é quando nós enxergamos um caminho, o caminho de Deus. Que Deus esteja nos alertando para isso, irmãos. Que haja alegria na nossa vida, a alegria de ter o reconhecimento, de ter o temor de Deus, de ter a sabedoria de Deus. Nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento de leitura, de estudo da Tua palavra, ó Deus. O salmista, em momento algum, tenta negociar com o Senhor, tenta se justificar, mas ele diz: eu pequei, eu careço da multidão das misericórdias do Senhor, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, pois às vezes nós não lembramos da última vez em que nós nos portamos como este salmista, contritos, com a mão do Senhor pesando sobre nós, a ponto de sentirmos dor pelo pecado, de sentirmos incomodados, ó Deus. Uma busca tão grande pelo Senhor, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos ajude em todo tempo, ó Deus, podemos reconhecer que somos pecadores. E isso não para que vivemos paralisados, que sejamos nos sentindo os piores do mundo, mas pelo contrário, para que em buscando o perdão, sejamos pessoas alegres, sejamos pessoas fortes na Tua obra, sejamos pessoas que podem ser usadas na tua obra, como Davi se dispôs a ser usado na Tua obra, mas primeiro ele pediu para que fosse perdoado do seu pecado. Ó Pai, que a Tua palavra seja clara aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.